Gente, um alagoano que foi morar nos Estados Unidos para realizar o sonho de ser um jogador de futebol foi vítima de uma fatalidade. Yuri Vasconcelos, de apenas 24 anos, teve a casa invadida por um carro desgovernado na Flórida. Ele almoçava no momento do acidente e morreu na hora. A gente vai ao vivo com o repórter Neto Mota, que traz para a gente algumas atualizações sobre essa tragédia. Uma triste notícia que a gente teve conhecimento hoje, mas, na verdade, o fato se deu na última segunda-feira, no dia 19 de junho. Somente hoje ganhou uma grande repercussão. A notícia que, inclusive, foi dada à família do jogador, que é daqui de Alagoas, do município de Tanque d'Arca, por telefone. Vou chamar então Neto Mota ao vivo para saber melhor detalhes do acidente e também de quando o corpo dele deve chegar aqui a Alagoas. É com você, Neto. Olha, Beatriz, futebol alagoano e brasileiro, estão de luto porque infelizmente receberam essa notícia sobre o jovem de apenas 24 anos que alimentava um sonho de se destacar nessa área internacionalmente. Inclusive, chegou a realizar um dos maiores sonhos, que foi cursar a universidade, a faculdade de educação física lá no Alabama, um estado do sudeste dos Estados Unidos. Ele estava feliz, segundo a família, quando infelizmente em casa almoçava e foi surpreendido por um carro desgovernado e acabou acontecendo o que ninguém esperava. O tempo todo os familiares estavam junto com ele. Segundo os próprios amigos, ele era uma pessoa de extremo respeito, que estudava muito e era muito dedicado na carreira de jogador de futebol, mas a notícia, como você mesmo disse, chegou por telefone. Desde então, toda a família tenta, através da internet, em uma vaquinha, arrecadar cerca de R$35 mil para o translado do corpo do jovem aqui até o Brasil e, como você também disse, até o município de Tanque d'Arca, já que a família toda é de lá. As informações que eu recebi agora há pouco é que esse valor teria sido superado, a arrecadação teria sim chegado nessa meta que a própria família estipulou pelas redes sociais, acabou fazendo também uma convocação graças à ajuda de amigos. A gente tem inclusive um vídeo do próprio pai, o João Vasconcelos, falando um pouco do sonho do filho e a gente vai acompanhar agora. Estamos aqui esperando o translado de Flórida para Maceió. Nós estamos lá com o Eric, treinador do time, que está dando todo o suporte, todo o apoio para que possamos trazer o meu filho para Maceió. Ele estudava e morava em Alabama, mas estando de férias, ele passou a ser convocado pelo time para jogar um campeonato em Flórida. Acredito que esse campeonato é o maior campeonato do estado da Flórida. Inclusive, o ano passado ele foi campeão desse campeonato e esse ano o time dele também foi para a final. Lamentavelmente, na segunda-feira à tarde, 4 horas da tarde, estava em casa com um amigo, e foi surpreendido com um carro desgovernado e lamentavelmente ele morreu no local. E aí a gente está esperando só essa parte burocrática ser resolvida para trazer meu filho para fazer o sepultamento aqui na sua terra natal, Tanque d'Arca, Alagoas. Nós temos aqui uma pessoa da maçonaria, Ricardo, que também mora em Flórida, está dando o suporte, está entrando em contato, já entrou em contato várias vezes com o técnico de futebol do Yuri, o Eric, para realmente fazer todo o procedimento, que é para trazer o corpo aqui para Alagoas. E meu filho tinha dois sonhos, melhor dizendo. Primeiro, terminar, concluir o curso de educação física. E o segundo, como ele já era jogador de futebol, chegou a se profissionalizar aqui em Alagoas, é um sonho de jogar em um time grande. Mas infelizmente esse sonho foi interrompido devido a esse acidente ocorrido na última segunda-feira.
É isso que eu posso dizer, um jovem sonhador, um filho exemplar, determinado, um filho de ouro, que eu posso dizer. Então a minha ficha ainda não caiu. Eu sempre falo, eu por fora estou vivo, mas por dentro eu morri na segunda-feira à tarde com meu filho. A família informou ainda que a primeira parte do translado deve acontecer dos Estados Unidos até São Paulo e o corpo posteriormente deve ser encaminhado do sudeste aqui do Brasil, de São Paulo até Alagoas. Do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, ele deve seguir assim que todos os trâmites forem realizados para essa transferência até o município de Tanque d'Arca, no interior do estado. Assim como eu falei aqui na abertura desse Vivo, o futebol brasileiro está em luto. Vários jogadores seguirão até as redes sociais para homenagear, além dos amigos que sempre falaram muito bem do jovem Yuri alagoano aí, que chegou a realizar parte do sonho que infelizmente foi interrompido. Beatriz. Obrigada, Neto, pelas suas informações. Poxa, que situação impensável, né? Você está dentro da sua casa, no conforto e na segurança do seu lar, almoçando e, de repente, um carro desgovernado invadir o seu imóvel, quebrar a parede e conseguir atingir a vítima de uma maneira que não houve nem tempo de levá-lo para o hospital. Ali mesmo, dentro da casa em que estava passando as férias, na Flórida, o Yuri recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu. Tão jovem, né? Chegou tão perto de concretizar sonhos maiores, porque ele já era um vencedor, né? Saiu aqui de Alagoas, da cidade de Tanque d'Arca, no Agreste, onde vive hoje a família. Estava bolsista, né? Conseguiu uma bolsa cursando a faculdade nos Estados Unidos. Já era um jogador promissor, muito bem quisto por todo o time. Como disse aí o Neto, estão todos de luto e o futebol brasileiro também, por esse atleta, esse jogador que foi de maneira precoce embora. Obrigada, Neto, por essa informação. Eu queria também aqui me solidarizar com a família do Yuri Vasconcelos, de apenas 24 anos. O momento é muito difícil. Seu João, um abraço para o senhor. Muito obrigada por ter gravado esse vídeo, dando detalhes, né, da pessoa amável, a pessoa dedicada, respeitosa que era o Yuri. Olha só as fotos passando aqui, muita força para o senhor e para toda a sua família. E quando esse enterro for acontecer, em breve, a gente noticia também aqui no Cidade, tá bom? O corpo dele ainda vai chegar a Alagoas. Inclusive, a gente vai continuar falando desse assunto agora com o treinador do time onde o Yuri jogava. Boa noite, Tauan Salgado entra comigo agora ao vivo pela internet. Eu queria falar com o Tauan, porque coube a ele, não é isso, Tauan, dar a notícia triste à família do jogador aqui em Alagoas. Boa noite. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Minha posição aqui, né, hoje no clube, eu fui treinador por um bom tempo. Hoje eu estou na função mais executiva de diretor de futebol, mas também ali sempre no campo, sempre acompanhando. Fui eu que recrutei. Eu ajudei a recrutar o Yuri lá atrás para jogar no universitário, né, aqui nos Estados Unidos. Depois, né, fiz a conexão com ele, a ponte, para trazer ele para o nosso clube aqui, que joga na temporada de verão. Notícia, então, para a família, para o pai aqui essa semana. Eu queria que vocês falassem também o que se sabe sobre o acidente, né? Aqui a gente conseguiu apenas informações, não sei se você confirma, de que o motorista do veículo foi identificado, mas que ele não ficou preso. A polícia dos Estados Unidos tenta agora entender as circunstâncias do acidente? Sim, então, o que aconteceu, Beatriz, foi o seguinte. Logo no ocorrido no acidente, o carro atravessou a casa onde ele estava. A polícia chegou e, assim, é procedimento normal. Eu não sou expert aqui, mas estou falando pelo que a gente conversou e foi visto lá na hora. A polícia, ela preferiu, ela pegou o sangue, tirou o sangue do rapaz que estava dirigindo o carro, e ela preferiu soltar por conta de algumas medidas legais, porque se prendesse ali, ele ia ser liberto em 8 horas e ia ser mais difícil o processo. Então a xerife conversou com o coach Eric, que estava lá na hora, e falou com o coach que era melhor tirar o exame de sangue dele, liberar, mas agora eles estão entrando com todo o processo, né, policial, judicial, que às vezes demora, né? Então a gente fica nessa espera aí. Como era o convívio do Yuri junto com o time? Vi que ele era uma pessoa muito admirada pela postura, pelo comportamento. Queria que você falasse um pouquinho mais da pessoa dele. Então, eu tenho falado isso em algumas entrevistas que eu fui requisitado aqui nos Estados Unidos, e depois que alguém querido nosso venha a falecer, né, geralmente não vai ter enterro ou lápide que vai falar mal, sempre fala bem, né? O pessoal brinca, faz esse ditado. E vai parecer um pouco clichê o que eu vou falar, mas assim,
O Yuri era como se fosse o nosso número 1 aqui. Esse ano a gente estava com, sei lá, entre 45 e 50 atletas no elenco, e ele era o exemplo em tudo, de tudo, por todos e para todos, né? O Yuri era um bom jogador de futebol, estudante atleta, que ele estava aqui, né? Ele não jogava mais no nível profissional aqui nos Estados Unidos, ele estava seguindo a carreira de estudante atleta na busca do seu diploma, mas a gente falava isso ano passado já, quando ele esteve aqui com a gente ano passado, e que a gente queria ter 20 Yuris no time, né? Então, assim, Yuri era um cara muito positivo, muito otimista, muito grato por tudo. Ele o tempo inteiro agradecia a gente por estar aqui, por ter a chance de fazer o que ele ama da vida, né? Por mais que seja ali não mais no nível profissional, mas no nível universitário. Ele brincava, a namorada dele me contou uma história, ele brincava também que ele ficava chateado o tempo inteiro, meio que brigando com as pessoas que às vezes estavam um pouco para baixo, triste, chateada, não estavam agradecidos às oportunidades que a vida dá, e ele sempre repetia isso, né? Que a vida é só uma, e só dele estar aqui nos Estados Unidos já era um sonho, né? E ele não era de falar tanto como ele era de agir. Então, o Yuri era aquele cara exemplo que ele, através das ações, a gente percebia e entendia quem ele era, né? Ele não precisava gritar com 1, 2, 3 jogadores, que precisava correr mais, que precisava se doar mais, que precisava, né, se dedicar mais. Ele fazia, ele era o primeiro nos treinos físicos, ele era o primeiro a chegar. Então, de novo, a gente podia estar falando isso sobre qualquer pessoa aqui, mas eu falo em nome de toda a comissão técnica e diretoria aqui do clube. O Yuri era se não fosse o nosso número 1 aqui, o cara que a gente queria que todos os meninos né, seguissem um exemplo. Pois é, uma pessoa evoluída, né, espiritualmente, como você tentou aí traduzir em outras palavras. Eu queria saber também como é que ele foi descoberto até chegar aí aos Estados Unidos. Bom, e até bom que eu vou explicar, né, mais ou menos, eu estava acompanhando na internet o pessoal fazendo uma confusão, falando, o time profissional, porque a gente estava fazendo a vaquinha ali, né, e o GoFundMe, que é a versão aqui americana para conseguir o translado. O clube aqui ele não é um clube profissional, desculpa, nós somos um clube semi-profissional no Lakeland United. A gente é como se fosse uma extensão da faculdade, uma empresa sem fins lucrativos que a gente tem, e a gente traz os meninos que estão na universidade para jogar com a gente durante a temporada de verão, né? Eles estudam de agosto até abril, maio, junho e julho eles arranjam um clube para jogar durante o verão, como o seu João falou, é um nível competitivo de semi-profissional, mas é meio que uma plataforma para os meninos que estão jogando durante o ano na faculdade se manterem ativos no verão norte-americano, que é no meio do ano, né, em maio, junho e julho. Então, toda essa ajuda, toda essa comoção que a gente está fazendo agora, porque tanto a gente quanto a faculdade, né, não teria essa condição. Houve alguns problemas com o seguro também, o seguro do carro acho que estava sem, do motorista, a polícia ainda tem que revelar para a gente, mas enfim, e o seguro dele também não estava ativo para questões de repatriação do corpo, enfim. Então assim, o Yuri ele foi descoberto buscando esse sistema, né? Ele jogou profissional no Brasil, jogou o sub-20 mais o profissional, e existe um sistema, algumas empresas que entram em contato com a gente aqui desse lado, tanto no semi-profissional quanto no universitário, que entra em contato, manda o vídeo, manda o perfil, o portfólio dos atletas, e a gente oferece uma bolsa de estudo. Muitas vezes eles estão até pagando para jogar, porque não é uma bolsa completa, né? Uma faculdade pode chegar a custar até 60, 70 mil dólares por ano aqui. O Yuri tinha uma bolsa completa na Falcon University, a gente ajudou a fazer essa busca para ele, tá? Então, eu lembro que em 2021 eu conversei com ele rapidamente, não foi muito para frente, eu estava treinando no college, eu estava de assistente técnico no Kentucky, e ele acabou indo para o Oklahoma com o coach Gonzalo, que também é brasileiro, e ficou lá 1 ano e meio, e veio jogar com a gente ano passado, né? Eu conheci o Gonzalo, já conhecia ele, a gente fez essa reconexão, esse reencontro, e esse ano agora ele transferiu em janeiro para Falcon University, no Alabama, como o seu João falou, e veio novamente, seria a segunda temporada, estava sendo a segunda temporada dele com a gente aqui no semi-profissional durante a Liga de Verão. Só para a gente encerrar, eu queria ter noção, não sei se você sabe, quando há a previsão de que ele chegue ao Brasil. Bom, excelente pergunta, Beatriz. É difícil, eu não quero ser leviano aqui e responder te dar uma resposta que não seja real. Só que, né, ontem teve o processo do IML aqui dos Estados Unidos, hoje a gente estava no processo com a funerária. Eu acho que até o fim da semana, então sábado, domingo é o que a gente está tentando, tá? Então por isso até a vaquinha lá que a gente fez foi muito importante, porque é um dinheiro para uso imediato, né? Porque qualquer coisa de processo aqui vai demorar bastante. Então a gente está tentando para sábado e domingo, tá? A namorada dele está aqui com a mãe dela, está aqui com ela, vai ajudar nesse processo, eles estão planejando voar junto com ele, tá bom? Então esse é o timeline que a gente está trabalhando nesse momento. Eu quero agradecer a sua atenção conosco aqui do jornalismo da TV Pajuçara, falando ao vivo, direto dos Estados Unidos, contando um pouco mais sobre essa tragédia que vitimou o atleta Yuri Vasconcelos, de apenas 24 anos,
dedicadíssimo, tinha muitos sonhos pela frente, chegou longe, né, com a dedicação e o espírito de equipe que ele tinha, muito admirado. Era o número 1 aí do Lakeland United, como disse aqui o nosso amigo Tauan, que é o diretor de futebol desse clube. Muito obrigada e, mais uma vez, a gente se solidariza com a perda. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.